É o início do nosso programa. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo episódio do programa Jeito de Ser. Aqui a gente vai estar falando sobre psicologia, sobre o jeito das pessoas, sobre estilo de vida, sobre saúde. E tô aqui para fazer o que eu mais gosto de fazer, que é ouvir as pessoas falando, né? Eu sou psicóloga e justamente por isso que eu tô aqui recebendo convidados para estar escutando sobre a vida deles, sobre as experiências, sobre o que eles vivem, o que eles fazem. E logo de cara eu quero estar apresentando para vocês meu convidado de hoje, Rodrigo Bender. Ele é natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade maravilhosa chamada Estrela, porque já brilha. Formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, foco em grupos especiais, Biomecânica da Musculação, membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E ele me contou que o jeito de ser dele é apaixonado pela família e pela atuação dele em poder ajudar as pessoas com aquilo que ele faz, com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele gosta. O Insta do Rodrigo depois vai aparecer aí na tela, rodrigo.benderpersonal, tá? E no YouTube vocês podem achar ele na Estação Cast. Beleza? E antes da gente começar a perguntar as coisas pro Rodrigo e começar esse bate-papo, eu queria dizer para vocês que eu tenho um patrocinador. É a IAE que fez essa camiseta, tá? Do meu amigo Fernando Facchini, aqui de Itajaí. Ele tem camisetas super despojadas, maravilhosas. Logo também vou estar passando o Insta da IAE. Brigadão, Fernando, pela força, pelo apoio, tá bom? E aí agora eu já vou estar podendo começar a conversar com o Rodrigo, um amigo já de longa data. Tava me falando de muita coisa que eu nem sabia, porque quando a gente se encontra a gente nem fala sobre isso. Não falar de trabalho. Geralmente a gente se encontra em momentos, né, de descontração. E antes de tudo eu quero te agradecer, né, por estar aceitando esse convite. Logo de cara. Primeiro que quase que já deu mais certo aqui, que não desistiu, que não cancelou. Tudo tem isso. Tudo tem. Isso aqui também é uma experiência pra mim, né? Nova. Então a gente vai tentar bater esse papo aí e trazer mais informação pro pessoal que tá seguindo a gente, que tá acompanhando, que a gente possa trazer informação de qualidade mesmo, que possa ser tocado na vida das pessoas, né? Então me fala um pouquinho do teu início, assim, escolher educação física, fazer educação física, e como é que isso foi te levando para o que tu faz agora? Aline, obrigado, tá, novamente, por a gente estar aqui nesse dia de sábado, um dia chuvoso, mas que a gente quer levar conteúdo e informação importante para quem está nos vendo e quem está nos escutando. Aline, a minha escolha para educação física, ela foi meio que aleatório, né? Porque chegou um determinado momento ali que tem que entrar na faculdade. E a minha mãe, professora de educação física, atuante em colégio, e eu sempre tive essa vontade de trabalhar com a parte da educação física, porque fui atleta há muitos anos. Tu acredita que eu também quero um curso que estava na minha lista? Educação física? Aham. Sério mesmo? E isso é novidade? Você não sabia? Sim, porque eu não sabia o que fazer. E aí, uma das coisas era psicologia, porque eu queria ajudar as pessoas. Eu não sabia nem que iria mais me ajudar, né? Sim. Mas como eu também, dancei por muito tempo, eu tinha muita essa ligação com o corpo, eu falei, cara, a única coisa que tem a ver comigo é educação física. Sim. Mas eu acabei indo pra psicologia. Tu acaba fazendo uma coisa que tu gosta, talvez tu não enxergue como profissão, né? Que é o que acontece com uma grande maioria, porque eu acho que a gente é muito novo pra escolher o que tu quer fazer pro resto da vida, né? A não ser que tu esteja um foco, não, quero ser médico. Mas eu não quero trabalhar como advogado. Será? Com 16, 17 anos, tu tem uma escolha, eu acho muito cedo. Mas eu acabei escolhendo educação física. Mas eu nunca quis atuar com a parte de licenciatura, que seria colégio, porque eu não tinha esse dom. Achava que não tinha perfil. Não tinha um perfil de trabalhar com crianças, assim, e eu queria uma questão mais técnica. E eu sempre gostei da parte de treinamento. E o treinamento foi me levando cada vez mais, eu consegui entender como que eu poderia ajudar as pessoas. E, inicialmente,
Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava dentro de sala de musculação. Era professor de ginástica, vinha fantasiado para dar as minhas aulas, porque eu sempre fui meio espalhafatoso e querendo entreter. Pai, eu vinha fantasiado de Carmen Miranda de casa, eu vinha de... Cara, tu chegasse a fazer aquelas coisas de hotel? Trabalhei, eu fui recreador em hotel e foi daí que começou como é que eu posso dizer? A me levantar essa vontade de trabalhar, só que de uma forma mais... querendo entreter as pessoas. O entretenimento eram as minhas aulas de ginástica que eu dava aula de bike. Pô, uma aula de bike já é meio monótono. Então, vou vir fantasiado. Porque eu trouxe essas ideias do hotel. Eu trabalhei como recreador de hotel durante 2 anos. Então, eu conseguia me conectava mais com as pessoas assim. As pessoas chegavam, pô, vou pedalar porque eu preciso emagrecer. Pô, mas tem um cara lá fantasiado de Pantera Cor-de-Rosa. Tem um cara lá fantasiado de, sei lá, de Carmen Miranda. Então, e eu acho que entretinha as pessoas. E eu conseguia gerar resultado para elas. Então a educação física, ela trouxe bastante coisas interessantes para mim, até que quando eu trabalhava no hotel, eu não tava fazendo educação física, eu passei no vestibular durante, eu tava fazendo, na verdade, turismo e hotelaria, que quem me incentivou em termos foi teu marido, Alan, que é meu amigo de longa data também, e eu falei, cara, pô, deve ser legal trabalhar com isso, né? E fiz turismo e hotelaria, mas a educação física, ela entrou para me agregar muitas coisas. Hoje eu trabalho especificamente com treinamento, com reabilitação, que seria o retreinamento de lesões, tá? Desde a fase da transição de fisioterapia, a fase de preparação para um pré-operatório, com pessoas comuns, eu digo que não são atletas, podem ser atletas amadoras de final de semana e com atletas de alta performance. Então, eu trabalho com toda a parte de retreinamento, onde você sai vamos considerar da fase final da fisioterapia e tu entra para um treinamento para você voltar a toda a funcionalidade que você faz no teu dia a dia. Tanto ela dentro de casa, como você fazendo algum tipo de esporte de final de semana, ou você praticando esporte de alto rendimento. Eu tenho alguns atletas de seleção brasileira de pádel, atletas profissionais de surf também. Então, toda essa minha história do passado, que é onde a gente começa, né? Ela me conectou muito com essa ideia de eu conseguir ajudar as pessoas. Antes era de uma forma de entreter elas e gerar o benefício do emagrecimento. É interessante, assim, toda essa história que te leva até agora, né? Que te leva até onde tu estás agora, né? Eu escolhi trabalhar com essa parte de alguma forma conseguir ajudar a pessoa, mas eu queria sair do que... vamos pensar assim, existem 2 tipos de oceano, né? O oceano onde está todo mundo e o oceano azul, que é onde você acaba se diferenciando e se destacando e você remando contra o que todo mundo está fazendo. E eu queria fazer alguma coisa diferente. E não faz muito tempo que o nosso conselho de educação física, né, que é o que as nossas leis, o que nos reserva, os direitos e os poderes que nós podemos com a profissão, ele regularizou que hoje o educador físico, sim, ele pode trabalhar com a reabilitação, porque a reabilitação é a reabilitação do movimento. O que eu faço? Eu transformo tudo que possa estar te gerando dor ou possa deixar que você faça o que gosta de fazer porque você sente dor. Então, eu melhoro o teu movimento e eu trago essa realidade pro teu dia a dia. A funcionalidade do teu movimento, as pessoas, às vezes, elas vêm me procurar porque, assim, eu tenho tiazinhas que eu chamo, 60, 70, 80 anos, e, Rodrigo, qual que é o teu objetivo? Eu pergunto para ela. Ela fala para mim, Rodrigo, o meu objetivo é eu conseguir colocar meu sutiã sem ajuda. Porque ela não consegue colocar. E isso é a performance dela. Ela levantar da cama e ela pegar o sutiã, não virar o sutiã, que às vezes é a facilidade. Eu tô aprendendo até outras coisas, né? O lado feminino, do ser ali, de você se arrumar. Que é importante para aquela mulher, né? Que ela queria colocar o sutiã sem ela girar pra frente. E no meu entendimento eu nem sabia que isso acontecia. E eu treinei ela pra isso. Como eu treinei uma pessoa para ela conseguir descer a escada no casamento, porque ela tinha dores no joelho. Essa era a performance dela, tá entendendo? E outra, eu tenho alunos que eram profissionais de WSL do surf, a gente reabilitou a coluna dele, o cara passou por 2 cirurgias, ele tá trabalhando comigo até hoje, e é uma performance
não é amador, ele é profissional, ele vive daquilo ali. Entendeu? Então são duas pessoas completamente de extremidades diferentes, mas que ela tem o mesmo objetivo, de performar. A tua performance é colocar o sutiã, sem precisar de ajuda, e o cara performar para que ele tenha um melhor rendimento na competição dele que ele precisa, entendeu? E eles chegam até a ti, assim, desconfiando dessa melhora? Ou eles acreditam que vai ter essa melhora? Tu sabe, Aline, que uma das coisas boas que eu consegui, eu tenho muitas pessoas boas do meu lado e próximo a mim, que são pessoas que validam o que eu faço. Então, assim, ó, eu tenho fisioterapeutas que são meus amigos, são meus colegas de trabalho, eu tenho médicos que são meus colegas, meus alunos. Então, assim, ó, quando eu criei o meu programa de treinamento de lesões, eu me sentia de eu conseguir explicar para a pessoa, por exemplo, que nem você. Eu quero passar tudo que eu tenho de conhecimento, mas eu quero que você confie no meu trabalho. Sabe o que eu fazia? Eu marcava consulta, ia no consultório médico e me apresentava. Só, olha, eu sou educador físico, eu trabalho com lesões e eu queria me apresentar. E eu queria te dizer que eu posso ajudar o teu paciente que está sentado aqui de uma forma conservadora. E eu consegui trazer eles para perto de mim. Então, assim, ó, eu posso dizer que hoje eu tenho muitas pessoas que validam o que eu trabalho, porque são pessoas que treinam comigo, que eu consigo melhorar a qualidade de vida dos pacientes deles. Sim. Tanto vindo da fisioterapia, porque eu acho que, assim, Aline, o campo de atuação da área da saúde, ele é muito grande. Né? E, inclusive, você trabalha na área da saúde, e a gente estava falando, conversando, dando um bate-papo antes da gente entrar no ar, que as maiores equipes, os melhores treinadores, eles têm uma equipe por trás de várias competências, que é o psicólogo, que é o coach, que é o nutricionista, que é o treinador da preparação física especificamente, que é o treinador da equipe, que é o médico, sabe? Que tudo isso valida a melhora de um contexto geral. Aí, como eu tava te falando, né? Que engraçado, porque como eu não fiz educação física, né? Acabei optando por fazer psicologia, eu encontrei no meio da psicologia um curso de formação de psicologia corporal bioenergética, quer dizer, eu não fui para educação física, mas acabei dentro da psicologia encontrando uma formação que tinha a ver com o corpo, né? Movimento, né? Então foi muito interessante, porque acabou juntando o que eu tava querendo com aquilo que eu tava fazendo. Sim. Só que aí a corporal bioenergética, ela tem o entendimento de que não existe uma separação, né? Mente e corpo, né? Então ela tem um entendimento de que aquilo que você vai sentindo vai se apropriando do corpo, né? Então, por exemplo, assim, uma memória inconsciente, ela não tá só no cérebro, só na mente. Ela tá em alguma parte do corpo. Então, se eu levar o paciente para fazer algum tipo de exercício, mas esse exercício, ele foi desenvolvido dentro da psicologia, né? Já não é um exercício... Em treinamento? Treinamento, né? Através da respiração e através de levar a consciência até aquele local, dependendo o que a gente mexe, ela libera uma memória. Sim. Uma memória emocional. Tu sabe que... Através do corpo. Então, olha que doideira, né? Então, assim, quer dizer, se uma pessoa chega pra ti e ela tem um entrave, ela não passa adiante, às vezes isso é um bloqueio emocional. Sim, com certeza. Um bloqueio da mente, onde ela não passa adiante daquilo. Sim. E aí eu não sei como é que é o teu trabalho, mas assim, aí provavelmente dentro do teu trabalho tu vai mostrando aos pouquinhos que o corpo dela consegue sim. É possível e é um pouquinho mais. Esse bloqueio que tu tá dizendo, ele até... Nós criamos esse bloqueio. Isso. Porque eu tenho 2 meninas, uma de 4 e uma de 2. E elas não têm medo de nada, porque elas vivenciam sem ter bloqueio. Então elas fazem as coisas... a gente fala que a sinceridade que a criança tem é o que a gente perde em vida adulta. Sim, né? A gente vai perdendo ao longo do tempo. Porque assim, ó, a gente começa a criar bloqueios porque a gente começa a ver o que acontece de desastre em tal lugar. A gente vê um jogo de futebol, o cara que rompeu o ligamento do joelho, caiu, se machucou, tu fala, pô, eu não vou querer jogar. Tu já cria um bloqueio pra aquilo ali. Então, nós criamos isso, que a criança... Ela não tem, porque a criança ela é limpa, ela é virgem de coisas que bloqueiam ela, de pensamentos ruins, e ela é honesta, porque ela não pensa, eu vou machucar aquela criança falando alguma coisa, porque ela não tem esse entendimento. Então é a maior clareza que se tem.
E quando eu trabalho com o movimento, eu tento resgatar isso, Aline. Porque assim, ó, o que a gente, que eu especificamente gosto de trazer para o meu aluno, para o meu cliente e até para os colegas que trabalham comigo na área da saúde, é que a prescrição do medicamento, ele pode ser a prescrição da atividade física, do movimento. Porque às vezes você tem tanta dor, que a gente vai falar bastante sobre dor hoje também, que ela sai daquela fase de agudo, que é de 2, 3 meses, para uma fase crônica, que você consegue convencer o teu médico que você precisa fazer uma cirurgia. Vamos pensar numa dor nas costas, certo? Que assim, ó, tu já tentou de tudo, que esse tudo não é nem 10% talvez o que você poderia fazer, mas tu lê tanta coisa de internet, você vai poluindo tanto a tua cabeça com informações boas que também tem, mas de informações um pouco que não vale a pena você ler, que você cria esses bloqueios, não precisa fazer uma cirurgia. Aí você vai e marca a tua consulta. E o médico fala, não, você pode fazer um tratamento conservador, porque eu sempre classifico que assim, ó, numa hierarquia, vamos pensar assim, ó, a principal função que a gente tem quando a gente vai procurar uma ajuda médica, ele conseguir te dar o diagnóstico e o melhor encaminhamento para você conseguir resolver o teu problema. Aquele cara, tanto o médico, o fisioterapeuta, que ele consegue descobrir o que você tem e melhorar e te levar em direção ao melhor caminho que você pode fazer para você reduzir a tua dor, é a principal função que a gente tem que ter. A gente conseguir dar um norte para as pessoas, o que elas precisam fazer. E nisso aí, ao invés de você ir a algum lugar e o cara te dá uma caixinha, ó, pega essa amostra grátis, ó, pega essa amostra grátis, vai treinar durante uma semana e vamos tentar fazer através do movimento, ou através da fisioterapia, ou através de alguma atividade, uma terapia diferente, para que a gente chegar, não conseguir fazer mais nada, a gente vai operar. Mas como eu estava te falando, a pessoa ela cria tanto bloqueio e tanta informação às vezes negativa, que ela convence o médico, não, eu quero operar. Se você não me operar, eu vou em outro lugar. Até ela fazer o que ela queria. E às vezes não é a melhor solução, né? E de tudo que a gente está pensando quando a gente está falando sobre a questão da dor, a vivência que você precisa ter com ela, infelizmente, ela tem que ser sentida. O que eu, assim, acompanho, né? Porque na minha questão, no meu consultório, é a dor emocional, né? Que pode estar indo pro físico, né? Indo pro corpo, somatizando, criando sintomas pro corpo, né? Mas no meu dia a dia de Aline normal, sem consultório, né? O que eu percebi, assim, também, é que a dor, eu sempre digo assim que ela é subjetiva, né? E cada um sente de uma forma, né? Então, se eu colocar um peso aqui no meu braço e no teu, tu vai ter uma tolerância de dor diferente da minha. Talvez pelas nossas experiências passadas, mas que existe, sim. Tanto que que a gente estava falando do parto, né? E aí eu trabalhei algum tempo com gestantes, né? Então eu percebia que a tolerância de dor era mínima. Então, às vezes eu percebia que a mulher estava em pródromos. O que é pródromos? É um trabalho de parto falso. Então, ganhando conhecimentos. Por que ele é falso? Porque ele não traz dilatação. Um trabalho de parto, ele só é efetivo quando tem dilatação. Quando não tem dilatação, ele é um trabalho de parto falso. Só que a mulher entende que aquele trabalho de parto é real. Sim. Porque a dor é tanta que ela entende que aquilo é real. Então, tu ouve muitas vezes assim, mas eu tava em trabalho de parto, mas não dilatei. É porque ele era um trabalho de parto falso, porque a tua tolerância de dor já era extrema. Já tava sentindo como se fosse... Aí eu pensei, meu Deus, mas ela não chegou nem lá ainda. Ela nem chegou de fato lá no negócio, que aí se chega lá, então morre. E eu sempre falo que é uma dor de morte mesmo. Sim. Porque é uma dor que parece que a gente vai morrer e vai voltar, que revira a gente do avesso. Então, tem aquelas que aí são conduzidas, às vezes, para anestesia, né? E às vezes consegue ter o parto normal através de uma anestesia peridural, né? E as outras pedem pela cesariana porque não aguentam a dor. Então, é interessante avaliar a condução disso e o respeito de cada pessoa que consegue suportar aquela dor, né? Tu sabe, Aline, que a dor, assim, ó,
eu fiz uma formação, uma palestra com um cara chamado Rogério Liporassi. O cara é PhD em dor crônica, ele é um fisioterapeuta, e ele, pra mim, ele é uma grande referência quando fala sobre dor. E o nosso dia a dia, todo o nosso dia, em algum momento nós vamos estar passando por um período de estresse, indiferente do que for, ele pode desencadear um estalo de dor, né? E só que a dor, como a gente estava falando antes, ela precisa ser sentida. Tu precisa ter um entendimento sobre isso aí. Isso. E a dor que eu levo especificamente para o meu cliente, que seria a dor de uma lesão, o teu corpo ele é tão perfeito que às vezes ele também joga contra você da seguinte forma. Isso, se você boicota, né? Se você cai de bicicleta quando você tem, sei lá, na tua fase de infância, aquele trauma que tu teve, aquilo que tu se machucou, ele tá guardado na tua cabeça numa caixinha lá, tá lá. E passou 2, 3, 10, 30, 40 anos e tá lá. Só que você nem lembra mais daquilo ali. Não. Né? Só que aquilo ali, ele se torna um trauma. Se você volta a vivenciar alguma coisa próximo ao que você vivenciou há muitos anos atrás, que é o que eu falo pro meu cliente, que às vezes assim, ó, quando ele vem de uma dor crônica nas costas, vamos pensar, a lombalgia, ela não é uma patologia específica, é um sintoma, né? Uma disfunção que se tem na região lombar e te gera muita dor. E faz com que você te impeça de fazer algumas coisas, porque assim, ó, a dor nas costas, 80% da procura do Google desde 2019, quando a gente começou a entrar na pandemia até hoje, ela aumentou em 80%. Como resolver o problema de dor? E dor nas costas entrou com 60% a 50% de procura nisso aí. Não, e o que aconteceu, né, nesse período de reclusão? Que a pessoa... Ela queria resolver a dor dela, né? Não, e o que aconteceu pra ela ter dor, né? Sim. Ficou muito no celular. Ela ficou muito tempo parada, né? Ficou em casa, o home office, isso. A cadeira não era a cadeira dela, o estresse de casa, do dia a dia, marido, esposa, filho, cachorro, cuidar de casa. Tudo isso no mesmo lugar, então aumentou, na verdade é o contrário, baixou o limiar pra percepção de estresse, ele foi lá na casa do chapéu. Então as pessoas começaram a ter, se perceber mais em relação à dor, porque tu tava num nível de estresse muito grande. E como tu falou, a percepção de dor de você apoiar alguma coisa no meu braço é diferente do que a tua. Então o limiar já tava muito baixo. Então qualquer coisa desencadeava um estresse muito grande. E esse trauma ali que eu tô te contando é que ela impede que a pessoa possa vivenciar de novo algumas cenas que foram traumáticas no passado. Como a questão da dor que a gente tá falando sobre a questão das costas, da coluna, ela deixa de fazer o seguinte: eu não posso mais caminhar porque eu tenho dor nas costas. Eu não posso mais fazer uma trilha porque vai me doer minhas costas. Aí tu começa a resgatar todas aquelas memórias que tu tem de informações negativas que você guardou naquela caixinha na tua cabeça e tá lá como uma informação, e ela volta de uma forma latente. E você vai aumentar a percepção da tua dor porque você criou aquilo ali. Eu não tô dizendo que ela não existe. Porque a dor, como eu te falei, ela tem que ser perceptiva. Tu tem que sentir ela pra você colocar assim, ó, numa balança, como a gente falou do parto. Achando que é uma parada, a gente entra numa ansiedade, a gente quer que aquilo aconteça. Desencadeia várias outras coisas. Né? Mas não tá acontecendo, só que a dor tá, só que não vai te fazer, né? Então como tu falou, não é que a dor não existe, ela existe. Sim, mas é por algo a mais, né? É por uma realização. Ontem a gente tava falando sobre tatuagem também. Levei minha sobrinha pra fazer a primeira tatuagem. Ela perguntou: Rodrigo, Dindo, vai doer? Eu falei: vai. Mas tu não quer? É uma coisa que tu quer. O teu corpo vai te dar uma resposta pra aquilo ali. Só que é uma coisa que você quer. É uma coisa que você quer, tu vai fazer. Porque é um teu querer, mas tu vai superar aquela dor. E quando tu entra no processo de reabilitação, do retreinamento, que é onde eu trabalho, eu entro muito nessa questão um pouco da emocional, porque a pessoa, ela vai fazer um movimento que vai gerar dor, porque eu preciso colocar isso pra vida dela. Como é que eu vou falar pra pessoa assim, ó, você não pode mais se agachar? Não, então se tu vai excluir isso da tua vida, ela não vai mais no banheiro, ela não entra no carro, ela não faz mais nada. Se tu não pode mais se abaixar, que seria o agachamento, que é o exercício mais funcional que você faz no teu dia a dia. Quase 70, 80 vezes por dia, você faz um agachamento, né? Que seria, o agachamento seria de se abaixar, mas é um agachamento, né? Eu falo agachamento, ó. Você é obrigado a fazer um agachamento como exercício, porque você vai se agachar, você vai se abaixar. É pegar então, coisa que caiu no chão. Vamos realizar então um agachamento. Eu vou te ensinar a fazer isso aí.
Ou melhor, eu vou preparar o teu corpo, reprogramar ele, por isso retreinamento de lesão, para que você consiga efetuar aquilo ali. Ah, Rodrigo, vai me doer? Talvez vai, mas de 0 a 10, 1. Tu não quer tanto pegar alguma coisa no chão, por exemplo, pegar o teu filho, o teu cachorro? Tu vai superar aquela expectativa de dor, porque é uma coisa, é o teu querer. E eu preciso te treinar para isso. Por isso que eu digo que a parte do retreinamento, de você voltar a fazer os movimentos que você deixou de fazer, envolve essa questão também da psicologia, da questão da emoção. E assim, Aline, depois que você passa por um pequeno trauma, pensando especificamente em lesão, de você cair, de você se machucar, vai ficar guardadinho aqui na tua cabeça e assim, ó, a primeira oportunidade que o teu cérebro, ele vê aquilo acontecendo, ele te dá um estalo. Vai te doer, tu fala assim, pô, cara, gatilho, já estou com dor. E tu não fez nada. Mas ele te dá o gatilho porque assim, ó, lembra, na tua cabecinha, pensa, lembra aquele momento que tu caiu, tu jogou bola, tu gerou aquela dor? Não faz, tu já vai sentir dor. E é aí que entra toda essa questão de você ter várias pessoas próximas a você e te ajudar, como a gente falou, psicólogo, coach, nutricionista, treinador, para que essas pessoas melhorem a tua qualidade de vida e você possa viver normalmente. Porque assim, a gente nunca vai ser, depois que a gente passou por algum tipo de trauma, como a gente voltou como eu falo, direto de fábrica. Só se tu nascer de novo. Né? Tem crianças que deslocam o ombro na hora de nascer, né? Sim. A gente não sabe se sentiu dor, mas que ficou, aquela memória ficou. Aí tu não sabe se aquilo ali vai ser reproduzido mais tarde. Tu quer ver, né? Que engraçado, tu tá falando de criança que às vezes quando na hora do parto, né, que desloca o ombro, às vezes a gente olha aquele tiozinho, a tiazona na rua e vê que ela tá toda encolhidinha. Aí fala assim, pô, se aquela pessoa fizesse exercício pra melhorar aquela postura. Eu falei, imagina que ela tá 60, 70 anos naquela posição. Todo o corpo dela se adaptou àquilo ali. Bem isso. Por que eu vou querer mudar a característica do corpo dela, aumentando o limiar dela de dor muito forte? Então, assim, o corpo dela se adaptou àquilo ali. Então, o que nós, educadores físicos, o fisioterapeuta também entra nessa questão, assim, ó, vamos fazer com que o corpo dela suporte aquela posição e vamos treinar aqueles músculos para suportar aquilo ali. Ponto. Tem momentos que você não precisa tentar reverter aquilo ali, porque vai ser muito grande. Por que mudar, né? Então, assim, ó, qual que é a minha postura tá errada e eu vou sentir dor. A tua postura, ela é única. Ela pode causar dor? Pode. Mas se eu tentar mudar ela naquela fase da tua vida, depois de 30, 40, 50 anos, tu vai sentir muita dor pra tentar reverter. E muitas vezes a gente não consegue reverter. Eu consigo te dar uma melhorada. Mas quem sabe eu fazer o seguinte, deixa eu me adaptar com o que tu tens. Isso. E eu transformar o teu corpo... eu melhorar a qualidade de força do tônus do teu músculo pra suportar aquilo ali que tu tens. É uma forma diferente de você pensar, né? Porque assim, Rodrigo, eu preciso melhorar minha postura. Eu falei, tá, como é que é a tua postura? Geralmente eu peço para meus clientes gravarem, quando especificamente a dor nas costas. Cara, grava 1 minuto de você trabalhando. Deixa eu ver como tu trabalha. Eu tive alunos médicos que reabilitei coluna de cirurgião plástico. E eu falei, cara, como é que tu opera? Tu opera durante 4, 5, 6 horas em pé, colocando um peito e fazendo uma lipoaspiração. O cara travou numa cirurgia. E eu falei, cara, vamos lá, eu vou falar que tu não pode mais operar teu ganha-pão. E ele falou, então tá, Rodrigo, o que eu preciso? Eu preciso que tu faça teus movimentos de cirurgia no treinamento. E a gente conseguiu recriar os movimentos dentro da sala de musculação, que é um treinamento funcional específico, porque ele precisava. O cara tem hernia de disco? Tem dor de 0 a 10? Bota aí 1, 2, depois que ele ficou 4, 5 horas operando. Mas ele vai deixar de ganhar dinheiro dele por causa disso? Então, ela é perceptiva, ela é sentida a dor dele. Eu consegui treinar ele para ele executar o que ele trabalha, que é a funcionalidade dele dentro da sala de cirurgia, e vida que segue. Sim, no meu caso da terapia, né? O que eu pego é a questão, vamos supor, depressão, né? Então, o sintoma tá assim, tá assado, né? E, claro, no emocional as pessoas não querem aceitar muito, né? Às vezes elas podem aceitar que a dor nas costas dela dói, mas elas não vão aceitar que tem depressão ou que tem ansiedade, né? Aí elas falam assim, mas então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ter que menos e vamos só olhar pra isso, né? Então só aceita, né? Então essa questão de você olhar pra dor, né? Não fugir dela. Não fugir. Não foge. Não mascara. Olha pra ela, encara aceitar, ela. Né? Encara ela. O que eu posso fazer com ela? E no trabalho de parto a gente fala assim,
falava quando eu tinha o grupo de gestante, né? Não olha a dor do parto como tua inimiga. Ela não tá ali pra brigar contigo, ela tá ali pra te mostrar alguma coisa. No caso do trabalho de parto, ela tá ali pra te mostrar que tá na hora. Sim. Né? Então dá a mãozinha pra ela, engata aqui assim, ó, na dorzinha, ó, e vai, entendeu? Não vai ter como tu não vivenciar, né? Não tem como tu não vivenciar. E depois você escolhe se você quer, se você não quer. Existem escolhas, né? Mas ela tá te levando a algum lugar, né? Então essa dor, ela tá mostrando alguma coisa pra aquela pessoa. Ah, me olha, me perceba, Sim. me veja, né? E juntos a gente vai fazer alguma coisa, mas não que tu não tenhas que fazer. Sim, porque se ela não tiver a dor no parto, ela vai ter o dor pós, que seria a cesárea, que é o corte. Essa aceitação da percepção de você passar pela dor. No momento do treinamento, Aline, vamos pensar que uma pessoa, ela fez a cirurgia de joelho, e eu atendo muito essa questão da reabilitação de joelho pós-operatório, né? Faz a transição da fisioterapia e eu entro no finalzinho da fisioterapia, diretamente em contato com o físico, com o médico, e começo a colocar o aumento do estresse mecânico em cima daquela articulação, que ela já foi operada. Mas olha só que engraçado. Depois que você passa por uma cirurgia, vamos considerar a questão do joelho, teve vários cortes naquele ali, né? Tecido, músculo, tendão, enfim, um monte de coisa. Isso aqui não interpreta que tá tudo certo, operou, acabou a dor. Porque tu resolveu já o teu problema, vamos pensar numa ruptura de LCA. Você rompeu o LCA total, tu tem que operar. Tu já operou ele já não tá mais rompido. Só que esse entendimento aqui, ele demora pra acontecer. Então, a mensagem e as informações, porque assim, ó, não é o teu local que sente a dor. Quem sente a dor é lá em cima, é a caixinha lá em cima. Então, assim, ó, claro, você vai apertar, então você vai ter várias transmissões de informações na cabeça, falando, eu estou com dor. Mas uma das formas de eu conseguir aliviar isso aí, é eu enganando o cérebro. De que forma? Você precisa se abaixar para pegar as coisas, mas você rompeu o ligamento do teu joelho, que ele já não está mais rompido, mas tem fases que você precisa recuperar para você voltar a ter força. E essa fase é individual, depende de cada pessoa. Tem pessoas que evoluem muito rápido, como tem pessoas que evoluem um pouco mais lento, mas evoluem e conseguem chegar no ponto final, que seria a melhora de tudo. Mas vamos pensar que eu preciso fazer com que a pessoa se abaixe. Seria um exercício dentro da academia, um agachamento. Rodrigo, eu preciso sentar e levantar do meu trabalho depois de um mês para voltar a trabalhar. Eu tenho dor. Então vamos começar a fazer o seguinte: eu vou ter que treinar tu sentar e levantar de uma cadeira. Então eu boto para ele sentar e levantar de um banco, que seria um agachamento. Um abaixamento, né? Eu pego uma bola, eu boto a pessoa de frente para a parede e falo para ela o seguinte: senta e levanta e joga essa bola na parede, mas eu quero que tu joga a bola nesse X. Eu crio uma informação para ela assim, ó, tu não pode errar aquele X. O teu cérebro, ele não vai conseguir perceber a dor. E o que tu faz? Senta e levanta. Aí eu crio uma terceira informação. Tu vai se abaixar, sentar e levantar, tu vai jogar a bola na parede e tu vai fazer isso rápido. O teu cérebro não consegue interpretar a dor. Ou melhor, a dor tá continuando aparecendo, né? Só que tu não tem a percepção dela, porque o teu foco tá no X e movimento rápido. E o que eu ganho com isso aí? Melhora de mobilidade, amplitude de movimento. Eu falei, Rodrigo, eu tô fazendo isso sem dor. E tonificação do músculo. Melhora a tonificação do músculo. Rodrigo, eu tô fazendo isso sem dor. Eu falei, claro, a dor, ela tá acontecendo, a dor. Ela não saiu porque tu tá fazendo isso, só que a tua percepção é diferente. E aí eu treino, retreino e retreino. E a pessoa vai fazer o quê? Quando ela senta e levanta na cadeira, tu não precisa passar. Ai, vai doer. Levanta rápido, faz. Não pensa, faz. Subir e descer a escada pra quem tem dor. Quadril, joelho, coluna. Rodrigo, já bota a mão no corrimão. Tu já percebeu que tu primeiro resgatou a tua dor pra depois tu fazer a tua ação? Então faz o seguinte, desce. Falei, cara, o máximo que vai acontecer, vamos pensar o máximo, tu vai cair. Mas se tu segurar no corrimão, tu também pode cair. Não tô dizendo que você acabou de fazer uma cirurgia de joelho, quadril, coluna, que tu vai fazer isso aí, não. Tu tens o período. Mas na fase, quando você entra pra treinar isso aí, porque em vários locais não tem elevador. Prédio de 2, 3 andares. Às vezes tu vai pra uma padaria, tu vai na missa, tu vai subir. Como é que tu vai fazer pra descer? Tu vai se preparar, não, eu já vou cair, então tu já deixa de fazer as coisas, que é o bloqueio que a gente tava falando lá no início. Então assim, ó, depois que tu já tem uma preparação, tu já consegue ter a força pra tu fazer isso pensando em músculos, né? Faz.
Não pensa. Que é a mesma coisa que você tá dizendo em exemplo do parto. Ela vai acontecer. Então tu te agarra naquilo ali. Te agarra, porque se tu não te agarrar, tu vai vivenciar do mesmo jeito. Só que talvez a tua experiência de 0 a 10 seja 2, ela vai lá pra 11, 12, fora da percepção de dor, porque ela tá muito grande. Mas será que acontece? Mas como tu falou, a dor ela existe. Depende de como você vai enfrentar ela. Entendeu? E já aconteceu contigo isso? Tu já fosse um cara recuperado de alguma dor? Já. Aline, eu tenho 3 hernias de disco, né? Eu tive uma fase bem punk da minha vida, que em 2016, se eu não me engano, eu travei as 4 rodas. E eu me considero uma pessoa forte, não forte, grande, musculoso, eu me considero uma pessoa forte porque o meu limiar de dor ele é muito grande. Eu superei muita coisa pra estar trabalhando e assim, ó, eu sou uma pessoa autônoma, nós somos autônomos, né? Se a gente não trabalha, a gente não recebe. E então, o que entrava na minha cabeça? Eu tinha acabado de fazer uma aquisição de um imóvel, eu tava naquela fase de tentar ser pai, de a gente tentar engravidar, e travei as 4 rodas, eu não trabalho mais. O que eu faço? Entrei em depressão, aumentei quase 20 quilos. Isso tudo eu tô dizendo em 45 dias, 20 quilos. Fiquei na cama, não queria ver mãe, não queria ver ninguém. Só minha esposa, que ia trabalhar, voltava, quando ela me via, imagina um cara daquele acordava cedo, treinava, fazia acontecer, tá deitado numa cama, não quer ver ninguém. Sabe de onde é que eu me prendia? Comia. O medicamento, ele aumentava a minha ansiedade e a minha compulsão pela comida ela acabou acontecendo, porque era o único prazer que me dava, eu comia e dormia. Isso, dopado, porque aí né? como tudo o resto estava ruim, Sim. A única coisa que te traz prazer é pelo menos comer uma boa comida, né? Que me gerava, só que assim, ó, eu comia, tomava um remédio e dormia, no outro dia acontecia tudo de novo, porque eu já acordava com a dor, porque eu não levantava, eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia fazer o número 2, não conseguia fazer nada, eu não tinha mais vida social, então a gente se reclui, eu fiquei completamente na minha caixa, vivendo com a minha esposa que tava vivenciando o mundo, porque ela tava trabalhando, e eu dentro de uma caixa. E aonde que foi a mudança? Como é que aconteceu a mudança? Eu precisava voltar a fazer o que eu fazia, né, Aline? Porque assim, eu precisava... Na tua cabeça, isso? Tipo, eu preciso voltar. Só que eu não tinha Como condições estruturais, né? Porque assim, ó, eu tinha dor, eu tinha uma disfunção, eu tinha algo comprimindo a minha inervação, perdendo força, eu não conseguia caminhar, porque eu tinha dor. E eu precisava solucionar isso aí. Só que como é que era a solução, por enquanto, ao meu entendimento? Comer, depressão, abandonar a família, fazer tudo, porque eu tinha que incluir, vivenciar. Na verdade é o seguinte, eu não estava vivenciando a minha dor e pensei, tá, o que eu vou fazer pra sair disso aqui? Eu só tava vivendo ela e como se ela estivesse te fracassando. Exato, exatamente isso aí. Então por isso que o fator emocional ali, ele pesa muito. E aí a minha esposa falava assim, Rodrigo, presta atenção, tu vai ficar assim? Por quanto tempo? Aí quando? Aí eu falei, Dani, tá me doendo, dói demais. Eu falei, tá, então levanta e vamos solucionar teu problema? Vamos procurar médicos? E eu rodei várias coisas. E às vezes eu não aceitava. Até que eu fiz o meu tratamento. Aceitei o que eu tinha que fazer. Tratamento do quê? Da minha coluna, eu fiz uma infiltração. Não fiz a cirurgia. Fiz uma infiltração. Através de um equipamento que ele é guiado, vai lá dentro da tua coluna... Coloca um anestésico, um corticóide, um anti-inflamatório, né? Dentro do teu disco. E aquilo ali te gera a possibilidade de você reabilitar com menos dor. Tá. Contratei físio, tive acompanhamento durante quase 6 meses dentro da água. Fiz o pilates, fiz tudo o que eu não fazia. Né? E eu tive que acreditar naquilo ali, que o médico falou assim, Rodrigo, são 2 possibilidades. Primeira coisa... Vamos por partes. Remédio, não resolveu. Tratamento conservador, com exercício, também não resolveu. Então a gente vai te infiltrar. Se não resolveu, é cirurgia. Então, o que a gente vai fazer? Eu tinha 48 horas para começar a percepção de redução de dor. Eu não tive isso. A minha percepção de dor aconteceu depois de 4 dias. Eu já pensei, Dani, vamos cancelar investimento, o apartamento, vamos vender carro e eu vou operar. E aí eu falei, não, Rodrigo, vamos tentar, né? Vamos tentar. Faz o que o médico te pediu. Lembra que o cara aqui, ele me deu o caminho e falou, faz. Só que a minha cabeça falava, não deu certo, o cara falou que em 48 horas ia resolver minha dor ou reduzir a minha dor e não tá reduzindo. Eu continuo não conseguindo caminhar. E foi, Aline, foi assim, 4 dias, 0 a 10, a minha dor tava em 10, 9. Opa, passamos 7 dias, dor 0 a 10, 7. A dor, ela tava ali, só que intensidade menor. Então, tava acontecendo.
Só que como tu falou, ela não vai passar de uma hora pra outra. Aí eu vou ter que vivenciar aquilo ali. E assim, ó, se tu perguntar hoje, Rodrigo... Mas aí olha a cabeça, né? É o meu entendimento. Olha como, o que fez, né? Quer dizer, não tem mais jeito, vou ficar aqui. Aí vem a questão do fracasso, porque tu sabe que tu poderia estar fazendo muito mais, Sim. né? Você é o homem da família, existe uma cobrança em cima disso também. Muito pessoal sobre isso, né? Né? Tem a cobrança de você estar trazendo... como é que eu vou voltar a ser esse homem? Pra isso, eu tenho que aceitar como é que eu tô. Sim. Pra aceitar como é que eu tô, eu tenho que olhar as possibilidades de tratamento. Então, quer dizer, meu Deus, né? Faz uma reviravolta. A família, Aline, pra quem sofre dor crônica, ela é a tua primeira muleta. Tu tem que te agarrar na tua família. Porque se tu tem pessoas próximas a você que ela não consegue te ajudar, ou que talvez a forma de incentivo dela seja uma cobrança muito grande, às vezes tu precisa levar aquele tapa na cara, aquele soco no estômago, assim, de uma forma assim, tá, e aí? Dá um chacoalhão, né? Tu vai ficar aí? Então faz o seguinte, eu vou seguir a minha vida. Porque eu acho que daí tu tem que ser egoísta pra tua felicidade. Eu tô querendo te ajudar. Né? Eu tô aqui contigo. Só que eu não posso me enfiar no teu mesmo buraco que tu. Eu tenho que estar fora do buraco pra te puxar. E se tu não tem essa ajuda da tua família, dos teus amigos, do teu trabalho, dos teus filhos, você não sai dali. Tu não consegue. Então, assim, ó, como eu falo, eu sou uma pessoa 100% espalhafatosa. Eu sou um cara que brinca, eu sou um cara que vinha fantasiado da aula e passava isso na minha cabeça. Não vou fazer mais? O que eu vou fazer? Se a única coisa que eu sei fazer e eu faço bem é ajudar os outros, eu não me ajudo. Entendeu? Eu passei por isso também. Por isso que essa questão de você fazer você ter pessoas certas e profissionais certos do teu lado, eu falei, tá, não, mas eu vou treinar. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer exercício na piscina sozinho. E não tava resolvendo. Eu contratei um cara pra me dar aula dentro da piscina, um fisioterapeuta, que hoje é meu colega, ele não é meu amigo em particular, mas eu falo que ele é meu amigo porque o cara me ajudou 100%, entendeu? E a gente faz a nossa troca de informação foi tão grande porque eu era educador físico, trabalhava com reabilitação, mas não conseguia me reabilitar, contratei alguém. É a mesma coisa assim, ó. Se as pessoas se reabilitar sozinho. Não tem como. Não porque tem. assim, ó. Gente é uma rede, né? A gente não consegue fazer com que o meu corpo... Eu não consigo fazer meu corpo sentir dor sozinho. Mas se eu tenho alguém que tá do meu lado, Rodrigo, vai doer, cara. E vai mexer em mim, eu vou suportar de outra forma. E o que é que ele fazia? Sou psicóloga. Comecei a fazer terapia porque eu tava fazendo curso de formação e o curso de formação me exigia, né, não sei quantas horas de terapia, então, né, eu sabia que eu tinha muita coisa pra resolver, coisas de anos que eu nunca tinha falado pra ninguém e que pensei, não, agora chegou minha hora de falar, olha, entende? Então é uma viagem, porque a gente é o profissional disso e não aceita. Entende? Né? Então, tu és o profissional da reabilitação, eu não aceitava que tinha que se reabilitar. Eu sou a profissional do emocional e não estava aceitando que eu estava em depressão. Precisava de ajuda. E precisava de ajuda. Então, até então, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, assim, né? Hoje eu consigo te relatar direitinho, assim, como é que o negócio estava chegando, como é que foi vindo, como é que entrou num pico. Eu consigo falar, assim, hoje, né? Mas eu vivenciando, não, eu só tava me sentindo esquisita, muito estranha, não queria contato com as pessoas e tal, enfim, é uma história longa. Aí minha mãe falou assim, então eu vou te levar no neuro. Aí quando ela falou isso, eu pensei, neuro? Aí eu falei, cara, ele vai me dar medicação? Ele vai me dar medicação? Aí eu pensei, será que eu não tô precisando de medicação? E eu não me dei conta. E aí eu falei, busquei. Aí há duas coisas que eu busquei ajuda. Foi no yoga e na terapia convencional. Terapia comportamental. Ai, como é que eles falam? Ai, agora eu esqueci. É uma linha da psicologia, até esqueci. Enfim, mas é porque a minha cabeça acontece muita coisa. Comportamental cognitiva. Tá. Um beijo, meu psicólogo. e fiz yoga, assim. Então, o yoga, ele teve aquela função de me trazer de volta, de eu ter essa percepção do meu corpo, devagar, fazendo esses movimentos, mas com consciência, com presença. Então, aquilo ali eu ia me sentindo preenchida, né? E a terapia, eu podia falar... É que tu atacou tua dor de duas formas, né, Aline? Com a percepção do teu movimento, a melhora dele, a sensação que ele tava
te causando de liberações de vários hormônios para você voltar a sentir prazer. Isso. Né? E você fez como é que é, o tratamento emocional, né? Tipo, vão descobrir que eu sou uma impostora, que eu não presto pra nada. É uma loucura. Mas, enfim, eu achei interessante, porque tu és o profissional disso e tu passou por isso. Parece que a vida precisa trazer isso pra gente. Essas pra informações... gente experimentar. E não só experimentar no outro, mas experimentar na gente, né? Se tu perguntar assim, Rodrigo, tu tem dor hoje? Eu tenho. Todo dia. Quanto? 0 a 10. 1, 2, às vezes 4, mas eu sei que eu consigo conviver com aquilo ali. Então, no meu caso, Aline, e aí? Qual é o teu nível de loucura? De 0 a 10, olha. 0 a 10. Eu não quero falar loucura, porque vão me taxar aqui, né? Que não pode falar de loucura. Mas que tu tem teus problemas? Mas assim, mas em que nível? Cara, tem dias assim que eu tô pirando, que eu tô doida, que eu tô surtando. Então, enfim, né? Sim, ainda vivo isso. É que quando você não faz acompanhamento com terapia, com psicólogo, às vezes você taxa como isso não funciona. A pessoa, ela vai me colocar dentro do consultório, vai me prender pro resto da vida, porque ela precisa do dinheiro. Essa era a taxação na minha cabeça. Nós tivemos, em 2013, nós ficamos grávidos, nós, né, faz parte, né, nós ficamos grávidos, e nós perdemos. E o que eu fiz? Eu sou homem da família, eu sou provedor, eu tenho hernia de disco faz 20 anos já, quase. E naquela fase ali me fechei, me transformei num homem pedra em questões emocionais e enfiei a cabeça no trabalho. Eu tentava auxiliar minha esposa, mas assim, eu era aquele cara forte dentro de casa, auxiliava para tudo que ela precisava fazer, tudo que ela queria. Porque o que aconteceu? A gente descobriu que a B, que a nossa primeira filha, era incompatível com a vida. Só que o coraçãozinho dela tava batendo. Então, olha que pira. Ela tava dentro da Dani, ela estava viva, mas ela nasceria e morreria. Ela não iria sobreviver. Ela era incompatível com a vida. Ela poderia ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. E na nossa escolha, o que a gente fez? Vamos tirar? Né? Que poderia ser uma possibilidade. E a Dani escolheu não. Não vamos. E eu apoiei ela. Falei, então tá, amor, então vamos vivenciar isso aí. Então foi uma. E tu tava com a gente, tu passou isso com a gente, né? E o que eu fiz? As pessoas que estavam próximas a mim falaram, Rodrigo, a gente sabe que tu não tá bem. Mas eu botava a minha máscara e eu tinha que trabalhar. Porque a minha esposa tava em casa já tava numa bad e eu precisava... Né? E eu já tinha muitos alunos médicos próximo a mim, até que uma pessoa que eu considero uma mãezona também, uma amiga, que ela olhou pra mim e falou assim, Rodrigo, eu sei que tu não tá bem, tá? E eu vou te passar o telefone da minha terapeuta. Eu falei, não, deixa que eu sei resolver meus problemas. Eu falei, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na palheta do teu carro. Se tu quiser pegar, tu pega. Se não quiser pegar, tu não pega. A minha parte eu fiz. Eu liguei pra aquela mulher e me indicaram várias pessoas e eu fui e eu tava naquela sala e não me rendia, porque quando eu tava no auge de contar minhas coisas, a pessoa olhava no relógio, Rodrigo, então por hoje só, e aquilo me prendia. E não aconteceu, e cada vez mais as informações que eu tinha da terapia começaram, não vai dar certo. Até que ela me deu o telefone dessa pessoa, foi um anjo na minha vida e resolveu. Não é que ela resolveu, o que ela fez, Aline? Ela fez assim, ela abriu a minha cabeça e falou assim, Rodrigo, olha só, tu tem vários problemas, só que o problema, o teu problema é a Aline, bota na pasta da Aline e resolve com ela. O teu problema não é com a televisão. Então tu não pode começar a descontar naquilo ali. E tu tem que vivenciar aquilo ali. Tu vai ter que vivenciar o teu luto, que ele nem aconteceu ainda. Porque a Betina, que era a nossa primeira filha, ela iria nascer e iria morrer. E eu precisava entender aquilo ali. E eu não tava entendendo, eu só tava me fechando, né? Que é como tu falou. Sim. Então assim, eu validei a terapia e eu falei que não, cara, e funciona. Tu conseguiu se abrir ou ela foi captando isso e ela foi te trazendo essas... O que eu tinha na cabeça, Aline, que é assim, não, Rodrigo, isso é tudo questões do teu passado, de quanto era... Ela não seguiu essa linha, ela falou, tá, Rodrigo. Sim, Rodrigo, porque a tua questão era atual, né? Era outras coisas que se viesse a ter alguma coisa no passado, é uma outra coisa. Então, que na primeira tentativa foi abordado isso, e eu não me senti bem, porque eu não tinha nada a ver, eu não tava resolvendo. Eu queria resolver aquilo ali. Isso. E ela foi assim, a cebola, ela foi tirando uma camada, tirando outra, até que eu pedia pra ir nela.
Eu falava pra Dani, amor, hoje eu liguei pra minha terapeuta e eu vou lá. Eu vou... Tá, Rodrigo, vai? Nós fomos viajar. A primeira coisa, quando eu cheguei da minha viagem, eu queria ir nela pra contar as coisas que eu tava vivenciando, tudo que tava acontecendo comigo. E ela foi falando, Rodrigo, tu não tá mais precisando de mim. E aquilo ali, eu falei, caraca, eu tô ficando bem. Pô, me arrepio até hoje. Tô ficando bem. Eu falei assim, agora tudo que tu tá falando, começa a falar pra tua esposa. Tu te abre pras pessoas que estão perto de ti. Porque daí tu assim, ó, tu precisa de ajuda, mas a tua ajuda tá lá dentro da tua casa. E eu falo pra muita... Por isso que eu disse que a família ela é importante quando você tá com um processo de depressão ou de dor crônica, porque são eles que te ajudam. Você precisa de alguém pra te orientar, que é aquela pessoa que é o teu mentor, que no caso é o teu médico, é o terapeuta, são pessoas que estudam pra aquilo ali. Eles estudaram, a gente tem que validar o que eles fazem. Isso, porque a gente quer ser validado. Exato. Então, assim, ó, como é que eu ficava pensando assim, como é que eu vou validar a minha profissão se eu mesma não tô buscando ajuda? Tu não tá validando o que você faz, né? Justamente agora, nesse momento. Eu fiz terapia porque antes era fazer terapia porque eu preciso fazer terapia por causa da minha profissão, eu preciso estar bem aqui, eu preciso estar bem, eu preciso entender a dinâmica da minha família, ou a minha dinâmica, enfim. Mas nunca que eu iria passar pela minha cabeça que eu ia precisar de terapia porque eu tava num momento depressivo. Sim. Nunca ia passar pela minha cabeça. Então, assim, agora que eu preciso, como é que eu não vou validar isso? Eu trabalho com isso, eu sou profissional disso, como é que eu não vou olhar, né? E essa questão de tu ir, né, na tua terapeuta, num momento delicado da tua vida, é engraçado porque a gente casa, né, a gente cria esse relacionamento, a gente passa por dificuldades juntos, né? A gente escolheu uma pessoa para passar por dificuldades juntos, sim, né? Mas nós não nos abrimos. A gente não fala. Como se fosse uma barreira, né? A gente não se abre. Eu acho que é porque a gente nem sabe o que a gente sente. Sim. A gente não sabe nem como se expressar às vezes. Não sabe nem como se expressar. Então, como tu falou, eu vou procurar uma terapeuta pra falar o quê? Tipo, o que eu tenho que falar? Se eu tenho que ser forte. Sim. Né? Se eu tenho que dar conta dar suporte pra minha mulher. Em que momento que eu vou ser vulnerável? Sim. Em que momento que eu vou mostrar minha fragilidade? Sim. Em que momento que eu vou ter esse espaço? Se eu tenho que ser forte, né? Então, é uma loucura mesmo, é uma doideira. E eu acho que isso também é um treino. Com certeza. Também é um treino. Eu escutei o Lázaro Ramos falando sobre a paternidade, né? Ele falou assim, que como ele não teve um pai presente, ele não sabia, a mulher dele estava grávida e ele tinha medo, assim, tipo, como é que pai que é você? Eu não tenho muita referência, né? Sim. E aí ele conta que aí a criança nasceu e aí a Thaís fala assim pra ele, conversa com a criança, conversa com o teu filho. E aí ele fala que no início foi treino. Com certeza. Então ele falou assim, primeiro foi treino, eu fazia aquilo porque eu sabia que eu tinha que me treinar pra me tornar o pai que eu queria. Sim. Depois aquilo ali se tornou... uma rotina, né? Mais orgânico, né? Sim. Mais natural, né? Mas no início existem comportamentos que a gente precisa treinar, então a fala é um treino, né? Falar sobre o que você sente é um treino. Eu sigo várias pessoas que eles fogem de uma percepção de hierarquia de vida completamente diferente. E se os caras estão lá sempre em alto rendimento, alta performance, eles estão em alto, que é o melhor que você pode fazer, e já estão em alta porque estão fazendo o melhor que eles conseguem durante muito tempo. Então os caras são muito bons no que eles fazem. Eu, em particular, eu tenho um coach, né, que desenvolveu toda a minha linha de trabalho, o meu programa de treinamento de lesão, que é meu amigo, que é meu parceiro, que eu tenho... Ontem eu tive uma reunião com o cara durante 1h30, o cara me ensinou a fazer várias coisas, e o cara tá vivendo essa alta performance da empresa dele durante muitos anos. E todos eles defendem uma coisa, Aline, numa hierarquia de vida, você precisa ter saúde, família e trabalho. Não você ter trabalho, família e a tua saúde. Que seria seria o mais correto, não. Tu precisa trabalhar pra caceta pra você ganhar dinheiro, pra tu ter família. Então eu falei, cara, beleza. Durante muito tempo eu também pensei isso. E o meu estalo foi ano passado. Ano passado não, desculpa. Foi em 2019 quando eu contratei meu coach. E o cara me ensinou isso. Eu falei, tá, Rodrigo, beleza. Tu tá ganhando dinheiro,
Tu não tem dor nas costas? Como é que tá as costas? Não tá doendo? Então, tá treinando? Sei lá, como é que tá teu fígado? Como é que tá teu Tudo. estômago? Como Sim. é que tá teu coração? Pilhado, sempre. Tá aí, o teu tempo com a família. Cara, tô trabalhando pra ganhar dinheiro, pra ter mais tempo depois. Pô, depois? Depois que elas saírem e não quiserem mais saber de Depois ti, passou a fase de criança. que elas vão estar namorando. Passou a fase de criança, passou a fase de tu correr peladão na casa com elas, pra tu tomar um banho, pra tu fazer isso aí tudo, pra tu brincar com a tua filha. Depois disso. Eu falei, cara, presta atenção. Eu vou te dizer o que eu fiz pra eu chegar como eu estou hoje. Muito bem financeiramente, minha família, viajo, tenho saúde. Cara, é primeiro tua saúde, a tua família e depois o teu trabalho. E pra gente conseguir colocar aqui na cabecinha, na cachola, demora. Inverter assim, alguns valores, né? E a gente inverte completamente, porque a primeira coisa que a gente pensa, não, é o meu trabalho. Quando a gente casou, quando a gente começou a ter filho, o Alan falava isso. Ele falava assim, eu vou trabalhar um monte agora pra deixar vocês bem, mas eu não vou... Não vive? Não vou curtir meus filhos. E aí, quando eu tiver tempo, meus filhos não vão mais querer saber de mim, porque eles já vão estar fora. E eu vou dizer, mas não, vem aqui, deixa eu te curtir. Não, pai, Já passou? Tô indo, já passou? Já foi? Aí tu vai querer tentar fazer as lembranças com teus netos? Tentar recuperar com netos? Não dá, não. Cada um tem a sua particularidade. A gente recupera com quem tem que recuperar, né? Sim. Um não substitui o outro, né? Com certeza. Então, e a facilidade, a jovialidade é agora, né? Então, assim, tem como deixar de trabalhar? Não, mas tem como incluir momentos de prazer e diversão com os filhos agora, sim. Tem condições de incluir isso no dia a dia, na rotina, no final de semana. Até porque isso aí melhora a tua auto-performance, que eu digo que você consegue render mais do teu melhor nas condições que tu tens. Isso. Né? Pra você chegar onde você quer, onde você almeja. E agora, em janeiro desse ano, Aline, eu falei, pô, Dani, todo mundo lê. Lê. Pô, lê. Cara, o que tu leu? Nada. Eu leio artigo, eu leio vindo do meu conhecimento técnico pra eu cada vez ter mais conhecimento sobre o que eu faço. Tá aí, o que tu lê? Não quero saber o que tu estuda, eu quero saber o que tu lê. Nada. Chegou virada de ano, falei assim, não, Dani, vou começar a ler. Todo mundo fala. Cara, e nesse todo mundo fala, eu comecei assim, Aline. 20 páginas por dia. Pô, 20 páginas por dia, né? Se tu não tem 30 minutos pra ti ou 20 minutos pra ti, né? Na minha cabeça, né? Falei, comecei a entrar num ciclo, Aline, que eu comecei a ler um livro por mês. Já cheguei a ler 2 livros por mês. E assim, ó, ele me traz... É aquele momento que tu falou, que tu se curte, que tu tá sozinha, que tu tava na tua casa reclusa. Eu tô naquele meu momento que é o meu momento. Então, eu comecei a mudar toda a minha estrutura a partir de janeiro desse ano, porque eu tinha uma palestra para dar em maio, e eu falei, cara, eu quero fazer o que os caras fazem que estão lá em cima performando. E todos eles falavam assim, não, você precisa acordar cedo, treinar, estudar e trabalhar. E a tua família à noite para que quando tu chegar, tu seja deles. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Chega a noite podre. Chega a noite podre, que é aquela fase que eu botava o meu trabalho em primeiro lugar, a minha família e a minha saúde. O cansaço já tira um pouco da paciência e tu já... Meu Deus. Tu já não quer mais nada. Aí o que eu comecei a fazer? Cheguei pra minha filha, a mais velha tem 4 anos, tem um entendimento muito melhor, e a Antonella tá com 2 anos, então ela não tem esse entendimento, mas dormia cedo. E eu ficava com a Martina curtindo ela até 11h30, meia-noite e meia, ela dormindo no meu colo e eu vendo televisão. Eu ia dormir perto da 1h pra acordar às 5h30 pra dar aula às 6h. Eu falei, não, vamos mudar isso aí. Aí o que eu fiz? Hoje eu acordo às 4h15, que pra muitos é loucura, mas eu falo, cara, pra mim é perfeito. Eu acordo às 4h15, eu treino das 4h30 às 5h. Eu tomo banho. Eu tenho academia no prédio, mas eu saio da minha casa e venho aqui para onde eu trabalho, na Estação Azul, treino 4h30 da manhã até as 5h, tudo cronometrado. Banho de 10 minutos, das 5h10 às 6h eu estudo. Eu leio, eu faço as minhas coisas. Trabalho, reduziu minhas horas de trabalho. Chego em casa, eu sou 100% das minhas filhas, da minha família. Então, eu consegui inverter e fazer com que as pessoas que estão sempre assim... Eu vejo as pessoas viajando, eu vejo as pessoas dizendo... Pô, eu também quero isso pra mim. Mas será que é só trabalhando que eles têm isso? Eu falei, cara, se eu não tenho saúde, se eu não tenho tanto a saúde mental, que é o estresse, de você estar sempre naquela função, e tu não se desligar nunca, Aline, é o que eu tava fazendo. Existia um ditado, uma frase, sei lá, de alguém que dizia assim...
enquanto eu não trabalho que eu ganho dinheiro. É porque é nesse momento de ócio que as ideias aparecem, aonde você consegue empreender, né? Sim. Porque enquanto você tá sem tempo, você não tem tempo pra ganhar dinheiro. Mas você não tem tempo pra pensar em outras coisas, né? Isso ou é verdade. Não tem tempo para ter saúde, sei lá, enfim, né? Não tô fazendo campanha contra o trabalho, mas não, assim, mas enquanto você trabalha, não quer dizer que você produz, né? Trabalhar assim, não é sinônimo de produção. Né? Não quer dizer que você produz, né? As ideias, enfim. Às vezes num foco de 1 hora, tu produz muito mais que 6, 7 horas de trabalho, né? Que tu tá se viajando. Faz o celular, tu vai lá e olha, já desfocou do que tu tá fazendo. Quando eu tava passando roupa, que eu pensei, eu acho que eu vou fazer um podcast. Passando roupa. Aí todo mundo fala, meu Deus, Aline, tu passa roupa. Cara, é meu momento de terapia, passar roupa. Porque eu tô em silêncio, tô fazendo um movimento e a minha cabeça tá aqui, ó. Aí ela começa a ter ideias, entendeu? Aí é ali onde que eu tô, aí eu paro, aí mando mensagem pra um, aí eu paro, mando mensagem pra outro. Aí eu vou criando minhas coisas. Sim. Ai, Aline, que doida. Mas é o dia a dia das pessoas, né? Então, assim, se eu não parasse naquele momento, eu não ia ter ideia. Sim. Porque, aí eu tô em função das crianças, as crianças têm demanda, né? Sim. Agora os mais velhos têm uma demanda mais intelectual, mais emocional, porque eles estão adolescentes. Outras coisas, né? Eles estão entrando na adolescência, então a gente tem que ficar ligado em outras coisas, né? Aí tem a pequena que é uma outra demanda, né? Então a preocupação de 3 é o tempo todo. Aí tem a preocupação do trabalho, do dinheiro, da conta pra pagar, da mulher que vai me dar uma força lá em casa. Então, quando é que eu vou parar pra pensar nas minhas coisas, né? Sim. Naquilo que eu quero fazer. Sim. É o momento que eu tô passando roupa. Cada um tem que ter o teu momento único, né? Que é aquele momento que tu te reserva para fazer as tuas coisas. Quer ver? Umas 3, 4 semanas atrás, eu tava lendo, né? Tava dando aquele meu horarinho de ler. E me deu um estalo. Eu falei, cara, eu tô procurando uma informação dentro de um livro que tá aqui na minha cara. Aqui eu já faço isso. Só que eu não consigo botar em prática. E eu tava procurando a resposta, até que eu li um parágrafo e falei, cara, eu já faço. Eu já faço. Eu só não consigo colocar em prática melhor. Eu faço, eu boto em prática, mas eu não considero aquilo ali. E eu comecei a mudar várias informações, várias coisas. Assim, ó, tem pessoas que falam, Rodrigo, mas tu acorda cedo? Eu falei, cara, eu durmo 9h30 da noite. 9, vamos botar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu dormi 6 horas. Quem tem dor nas costas sabe que quanto mais tempo tu fica deitado, mais dor você pode ter quando levanta. Por quê? Só dando um aspas aqui. Quando tu dorme, é o momento que você hidrata. Quando você está deitado, você hidrata os teus discos. Então, de manhã cedo, quando você acorda, você está mais alto, porque os teus discos se hidratam, porque durante o dia eles vão se achatando. Eles vão fazendo com o caminhar, com o que tu faz, ele reduz o espaço. E você fica menor no final do teu dia. Então, à noite, ele se hidrata. Só que quando ele se hidrata, quando você tem algum tipo de dor, alguma lesão, que ela já está ali, você aumenta a sensibilidade a ela, porque você muda a característica da altura do teu disco e as tuas estruturas também movem. E teus músculos, teus ligamentos te geram mais dor. Então, cara, se eu dormir mais 6 horas, Aline, eu acordo todo quebrado. E isso aqui, várias pessoas vão conseguir se achar, porque assim, se tudo, Rodrigo, preciso de 8 horas pra dormir, mas eu tô dormindo 5 horas e meia, sou obrigado a levantar dor nas costas. Falei, cara, então começa a programar a tua vida para que tu durma mais cedo e que naquele momento que você acorde, você já não acorde com tanta dor e você começa a render, que foi que eu tive o estalo de começar a trabalhar. E dormir mais cedo, fazer as minhas coisas, porque eu chegava em casa, Aline, eu queria ler assim. Aí eu queria brincar com a minha filha. Aí se cobra de uma parada que o teu dia a dia não permite. Não permite, Quando eu mudei isso aí, Aline, que foi em janeiro que eu tive a mudança, mudou 100%, tudo. Por eu conseguir organizar a minha vida, do que as pessoas que a gente tanto quer chegar próximo, ou que você idolatra porque eles têm de resultado, fazem há muitos anos, e eles falam, cara, você precisa fazer isso. Eu falei, não vou fazer isso, não vou acordar cedo. Não, você tá viajando. Não. Final de semana eu vou sair, vou chapar, vou ficar com meus amigos. Aí tu fica de segunda a sexta trabalhando, com aquele período noturno com as tuas filhas, com a tua esposa, e no final de semana tu resolve o teu problema, ou o teu alívio de estresse fora da tua casa, que seria o momento de tu ficar com teus filhos, com a tua família. Isso. Não tô dizendo que não é um momento de amigos, claro que é, mas é o teu momento também, de... Né?
precisa, né? Mas tu tem teu momento família, que como a gente acabou de conversar, são, por exemplo, o que eu deixei de viver ontem, eu não vou conseguir viver mais hoje. Não. Já passou. Já. E a nossa maior briga, que é a única coisa que nunca vai voltar na tua vida, é o teu tempo. Tu nunca vai conseguir voltar atrás. Então, assim, ó, tudo que tu tem cronometradinho, é o teu relógio. É o meu cronometrado pra eu conseguir fazer minhas coisas de manhã, pra eu conseguir estar 6 horas 100% bem. E os caras chegam pra treinar comigo e já tô acelerado, eu já tô dando com a cabeça na parede, porque eu já tô acordado, já treinei, já li, já estudei, e os caras tão vindo bocejando, eu já tô na adrenalina, e os caras já entram na minha adrenalina. Porque o cara que sai às 6 horas da manhã pra vir treinar, é porque o cara precisa. Porque ele tem dor. E ele tá buscando ajuda. E esse horário é um horário que ele consegue encaixar na rotina dele. Se eu chegar lá bocejando, que eu acabei de acordar, como é que eu vou incentivar o cara? Tá entendendo? Não digo eu, digo qualquer profissional. Como é que tu vai chegar? Se tu lidera alguém na tua empresa, como é que tu vai chegar lá? Aí, galera, bom dia. Cara, se tu já acordou cedo, já tomou teu café, tu já fez talvez teu jejum intermitente, se tu quiser fazer, ou se tu quiser tomar café, cada um tem a sua melhor forma de acordar. Tu já tá dando com a cadeira nas costas do cara pro cara acordar, o cara já vai ser naquela adrenalina e vai acabar acontecendo. Tu já viu o filme do Lobo de Wall Street? Que é com o Leonardo DiCaprio? Não. Cara, aquele filme ali é assim, ó, toda pessoa que trabalha, que a gente se vende todo dia, né, Aline? Eu acho que até vi, mas eu não entendi nada. Cara, o cara... Faz tempo, né? É um filme eu acho que 2010, 2011, acho, mas assim, ó, todas as pessoas que trabalham, porque a gente se vende todo dia, diferente do que tu faz. Tu te vende pro teu marido, pra ele te comprar e casar contigo. Tu vende o teu produto, que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho essa teoria também, que ele tá comigo por interesse. Claro a gente faz tudo por interesse. Com certeza, interesse. Tudo tu ficar bem, interesse. e tu querer aquele homem, tu querer aquela mulher, tu querer aquela viagem. Como é que eu não vou fazer as coisas se eu não tenho interesse? E no filme, o cara chega assim, quando ele abriu a empresa dele, cara, ele tá aceleradaço, tu olha o filme assim, os caras parecem que estão dentro de um manicômio trabalhando. Só que os caras ganham milhões, assim, sabe? Até foi e essa é uma história verídica, assim, é um filme verídico. Existe o Lobo de Wall Street, né? Esse cara que fez... Mas o jeito que eles trabalhavam... Por quê? Eles acordavam cedo, faziam uma porrada de coisas, do jeito que eles atuavam, não era ninguém... bom dia... Sabe aquela coisa lenta? Tu vai começar a pegar no tranco 11 horas da manhã, daí tu almoça, daí tu já come pra caceta e vai, tu vai acordar pelas 4 da tarde. Então quer dizer, tu trabalhou, mas tu não produziu. Entendeu? Aí tu começa a pensar e tu tentar colocar isso na tua vida, melhora muita coisa, né? Não, é verdade. Eu admiro. Quem faz isso? Olha, parabéns. Tô pegando o tranco às 9 da manhã. Mas teve um momento, porque eu sempre fui esportista também, né? Sempre acordei cedo, sempre fiz esporte, sempre. Né? E depois de um tempo eu meio que abandonei, assim. Depois da última filha, que aí corresponde aos 40 anos, que aí eu... Exigia também, né? Ai, meu Deus, né? Enfim. Mas esse ano também, falei, não, esse ano eu vou pelo menos me esforçar um pouquinho, né? E aí eu fiz alguns meses, assim, de acordar cedo, levar o filho mais velho pra escola, aí voltava pra casa, dali eu já ia pra academia a pé, fazia um treininho, voltava e já voltava correndo, assim. Nossa, é outra história. Aí agora eu voltei a ficar preguiçosa de novo, né? Mas já tô aqui calculando que vou começar de novo a acordar cedo, chega dessa história de ficar na preguiça. É que a empolgação ali... Porque traz essa coisa assim, traz esse desânimo, assim, de não tô fazendo nada. Tem momentos que eu me dou esse direito, Sim. Né? E agora chega, assim, porque eu sou muito solar, né? Gosto muito do verão. O inverno me deprime um pouco. Então, assim, chega, agora eu quero sol, eu quero verão, eu quero ir pra rua, eu quero fazer exercício físico. Só que o nosso corpo, Aline, ele é assim, ó, ele é inteligente pra caceta, né? E ele é preguiçoso. Tudo que ele se adapta... Acumulando gordura pra gente sobreviver. Ele se desadapta muito fácil. Então, por exemplo, assim, ó, se você não cria uma rotina, vamos pensar assim, ó, muitas pessoas falam, pô, eu treinei, eu fiz qualquer tipo de atividade que ele faça, mas tu deixou 2 semanas de fazer, o teu corpo já entende que, opa, já não tenho mais a mesma cobrança, eu não tenho a mesma rotina, ele desacelera e ele entende que aquilo ali não é um bem necessário para ele, porque o corpo ele é preguiçoso por 2 coisas. Por que a gente fica preguiçoso no inverno? E a gente acumula mais a questão de comer comidas gordurosas, que é bom pra caceta, né? Vamos dizer. É que daí ele gasta menos energia. Se ele gasta menos energia,
Ele tem que ter uma reserva. Ele se guarda, não. Vou ficar aqui no sofazinho bonitinho. Só que é que nem carro velho. Aí às vezes eu falo que é uma memória ancestral, né? Que aí lá os Neandertal lá precisava reservar gordura pra passar bem pelo inverno. Sim. Né? Aí eu falei, pô, essa memória já podia ter ido embora. Mas o corpo... E ele quer isso. E ele faz isso. Ele faz com que desperte mais vontade de comer comida gordurosa no inverno, porque você não tá preocupado com a tua estética. E você te olha no espelho, mas as pessoas não vão me ver. Mas quando tu entra naquele período que começa a entrar, finalzinho de agosto, setembro, que tu já vai começar a botar talvez um shorts, ou talvez tu já vai pegar uma praia com os filhos no final do dia, e já tem um sol, aquela coisa, as pessoas já estão te vendo. Aí tu já começa, opa, preciso treinar. Só que o teu corpício, ele demora pra te dar a resposta. Aí as pessoas, pô, mas eu treinei o ano inteiro, parei 3 semanas, eu não quero mais voltar mais. Eu falei, claro, teu corpo se adapta muito fácil à preguiça. Porque ele quer isso, ele não quer gastar energia. Só que se tu não faz isso, aí começa a vir as consequências, né? Começa a vir as dores, começa a vir a sobrepeso, aí disso aí tudo... Gordurinha localizada. Gordura localizada, daí a gente vai entrar numa coisa que o quê? Vem a depressão, porque tu não se aceita mais como tu tá. E aí vem uma coisa que eu falo pra todos os meus alunos. Cara, te aceita como tu é. Tu te olha no espelho, tu te acha que você, pô, tô gordinho, mas tu tá bem, tu não tem dor, tu corre, tu faz uma porrada de coisa, tu brinca, tu viaja, tu tem dinheiro, tu tem uma vida perfeita. Tu tá preocupada com a tua estética, cara? Será que a tua estética, ela influencia tanto ou tu tá preocupado com os outros? A partir do momento que você consiga apertar aquele botãozinho vermelho, às vezes do teu lado ali, e tu dá, né, o pi... cara, tu te liberta de tanta coisa, Nini. Eu sempre fui esportista, né? E pra mim sempre foi fácil, né? Assim, a questão de do gerar corpo, o resultado, a questão de gerar resultado e a questão de estética, né? Então pra mim sempre foi fácil deixar de comer, ou fazer uma dieta, ou ter uma alimentação saudável. Isso pra mim era fácil. Sempre fui do esporte, então sempre gostei de fazer, nunca deixei. E aí depois dos 40, aí, juntando com a crise que eu tive, com a deprê que eu tive, né? E filho, perto dos 40. Então, assim, eu tipo assim, não quero mais me cobrar. Assim, eu quero umas férias, né? Daquilo que era fácil, hoje pra mim é mais difícil, que engraçado. Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Tu saiu da rotina, né? Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Então, assim... Então, hoje eu penso assim... Tá, deixa meu corpo um pouco assim. Tá bom? Não é isso que vai... que vai mudar quem eu sou. Que vai me impedir de fazer as coisas que eu quero fazer. Que é tu se aceitar, né? Então, me aceitar. Já que tu deixou de fazer, então, vamos ver aqui, ó. Tu te aceita... E aí eu penso... É o resultado daquilo que eu não tô fazendo. Sim. Então, não adianta choramingar. Eu não tô fazendo. Sim. Eu não... Né? Então, esse é o resultado. Antes eu era contra as questões estéticas. Eu pensava, não precisa fazer nada disso. Fecha a boca e vai treinar, né? E hoje eu já penso, não. Hoje eu começo a entender, nossa, se é difícil pra mim agora, que era tão fácil, imagina pra aquelas pessoas que nunca tiveram essa rotina, né? Então, olha como é difícil realmente incluir essa rotina saudável na vida, né? E depois que consegue, e se consegue, meu, maravilha, que parabéns de novo, né? Pra tu sair do teu ponto de equilíbrio, seria a homeostase quando você sai da tua zona de conforto. Homeostase é quando você chegou naquele ponto de equilíbrio, você não sai, não chove, não molha, né? Como é que é a zona de conforto? A zona de conforto, né? E que acontece? Tu não precisa mudar a tua vida, tu não precisa fazer as coisas radicalmente. Vamos pegar simples. Se tu fizer uma flexão de braço por dia durante uma semana, tu desce e faz uma flexão. A gente parasse agora que tudo aqui, tu descia e fizesse uma flexão de braço. Beleza, amanhã tu faz isso aí de novo. Isso se torna uma rotina. O teu corpo já entende. Aí tua cabeça te cobra. Eu não fiz. Aí tu vai lá e faz. Aí na outra semana, pô, uma só, né? Pô, se eu tô aqui deitado, eu falo, vou fazer 2. E tu cria rotina e o teu corpo te cobra, a tua cabeça te cobra. Tu tem ver os dias que eu não consigo acordar, que às vezes o dia que as minhas sonâmbulas acham a minha cama e vêm deitar comigo. Aí fica a Dani, a Martina, a Antonella, eu e a minha filha de 4 patas. Numa cama, então eu durmo muito mal. E toco o despertador às 4 horas da manhã e eu não preciso do despertador pra acordar, porque eu acordo já meio que sozinho. E eu desligo o despertador dele, vai acordar, ele vai tocar de novo às 5.
Quando eu chego na academia, eu já cheguei... Ele desperta às 5, porque eu já fiquei muito tempo na cama, já começo a sentir desconforto, e eu já não tô rendendo mais ali. Meu dia começou às 4. E eu tô ali naquela preguiça da cama, eu me cobro que eu não consegui treinar. E aí o que acontece? Nos espaços que eu tenho vago, às vezes quando um cliente não vai, alguma coisa acontece, eu não consigo treinar naquele horário, porque a minha cobrança era de manhã cedo. Porque eu gosto de treinar quando não tem ninguém, tá tudo sozinho, tá escuro, ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai me ligar, não vou ter mensagem. Meu celular tá lá longe, eu tô escutando meus audiocasts, meus podcasts que eu gosto de escutar. E tô treinando, e tô sozinho. E se eu tô à tarde, tem uma vaga de uma janela de 1 hora. Eu não treino. Tanto que depois eu entendi que eu criei um trauma de academia, né? Que eu botei o pé na academia, que eu senti o cheiro da academia, que eu escutei a música. Aí eu pensei, era isso que eu não queria, era tudo isso que eu não queria. Começou a me dar meio que assim uma aversão já, né? Uma ansiedade, uma coisa, né, e tal. Aí comentei com um amigo nosso, aí ele falou assim, compra o fone e escuta o que tu queres. Aí eu falei, opa, então eu tô tentando encontrar alternativas. Sim. Aí eu comprei um fone. Já ajudou porque aí eu não escutava o som da academia e não escutava, tipo, se alguém vier falando comigo, eu nem quero falar com ninguém. Sim. Aí a professora lá começou a falar assim, ei, tu não viesse? Aí eu falei, não começa. Se tu começar a me cobrar, amanhã eu já não venho. Se tu disser assim pra mim, tu não estás vindo, e por birra, amanhã eu não venho. Então, assim, não pode. Então, mas foi interessante, porque eu precisei identificar os fatores que me impediam de ir. Te limitava, né? Aí eu comecei a falar, não me cobra, senão não venho. Então não fala comigo. Então, assim, se eu precisar de ajuda, eu peço. Sim. Então esse é o meu estilo. Aí eu entrava lá com o fone, não olhava pra ninguém, olhava meu treino, ia direto no meu treino. Se eu tinha dificuldade de mexer no aparelho, eu chamava alguém, mas eu conseguia fazer. E isso começou a me trazer mais felicidade. Sim. Mas é porque eu identifiquei aonde... O que te incomodava? O que eu não tava me sentindo satisfeita. Sim. Porque aí eu tenho uma hipersensibilidade na audição, talvez. Aí eu não sei... Te incomodava já, né? Aí eu não sei se é por causa do meu trabalho, porque eu escuto demais. Tu quer ter um momento de paz, né? Isso. Então, se eu quero escutar um podcast, eu vou escutar. Se eu quiser escutar a música que eu quero, eu não quero escutar uma música que alguém tá querendo que eu escute, entende? Mas esse é o meu perfil. Sim, mas é o perfil de muita gente. E aí, quando você descobre o seu perfil, você consegue adaptar a tua rotina com o teu perfil. Você não precisa desistir. É isso que eu tô querendo dizer. Então é interessante. Muitas pessoas desistem porque não entendem qual é o teu... Elas não se encontram o que elas gostariam de fazer naquele momento. Não, mas eu só consigo fazer exercício ao ar livre. Então vai fazer ao ar livre? Sim. Né? Eu só consigo fazer atividade em grupo. Vai fazer em grupo. Eu só individual. Vai fazer individual. Tu tem que se encontrar. Qual é o teu perfil? Tu não tem que seguir a linha que todos fazem. Tu tem que encontrar o que tu gosta de fazer. Isso, é o que eu entendi. Mas tu sabe que os esportes que mais... As atividades, exercício, os esportes estão mais em moda, que é o paddle, o beach tênis, que são escalada. É porque é o seguinte, saiu do que é o convencional, entendeu? Quando veio pro Brasil o treinamento funcional, o CrossFit, né? Que são as marcas mais de movimentos livres, né? As pessoas mudaram a percepção de dentro da academia, entendeu? Tem pessoas que não gostam, eu detesto fazer isso aí. Cara, como tu falou, vai fora. As pessoas, quando elas vêm procurar, elas vêm porque elas precisam. E eu, como educador físico, eu tenho que fazer o máximo para eu conseguir não convencer, mas eu colocar o entendimento na cabecinha dela que assim, que sem aquilo ali, ela não vai ter o que ela mais quer. Que é o sonho dela realizar, de fazer alguma coisa que ela deixou de fazer ou começar alguma coisa que ela gostaria de fazer. Que se ela não fizer aquilo ali, ela não vai conseguir chegar lá. Ou a qualidade de vida mesmo. Ou a qualidade de vida, né? A melhora da funcionalidade dela durante o dia a dia. Mas muitas pessoas, quando elas vêm pra mim, ela fala, Rodrigo, eu não posso fazer isso que me dói. Aí o que eu faço? De início, eu não vou no problema. É como se você fosse não comer vai focar ali, 100% né? ali. É como se fosse comer um prato quente. Tu come pelas beiradinhas, porque ele tá mais frio e vai esfriando até tu chegar lá no meio, né? E o que eu faço? Eu não posso fazer um monte de coisa. Eu falei, beleza, o que tu pode fazer? Eu posso pegar um pezinho e botar o braço pra cima. Então, vamos fazer isso. Isso te traz prazer? Vamos fazer isso? Isso vai te trazer alegria? Então vamos fazer isso. Aí eu vou te perguntar, o que levantar o braço vai fazer em relação ao meu joelho?
Naquele momento, nada. Mas eu tô quebrando a tua barreira do teu movimento. E eu preciso recuperar teu joelho como? Te movimentando. Então vamos fazer o seguinte? Levanta o braço. Faz aqui, ó. Vamos fazer isso ali. Entendeu? E muitas pessoas têm um pouco de aversão ao espelho porque você não gosta de se ver o que tu és e a tua realidade. Só que tu quer que os outros te vejam da forma que tu queira, que tu quer ser vista. E um dos melhores feedbacks que você tem no processo de treinamento, da reabilitação, é você conseguir ver o que você tá fazendo de errado para tu conseguir enxergar e corrigir. Porque tu não vai me ter 24 horas do teu lado. E eu preciso que você comece a criar uma imagem melhor para que você não tenha a dor ou não faça algo errado para sentir a dor. E eu boto a pessoa no espelho, a primeira coisa que ela fala, pô, Rodrigo, mas olha a minha gordurinha. Eu falei assim, tu tá aqui pra quê? Tu tá aqui pra te reabilitar, certo? Mas quem tá vendo esses efeitos é ela. É ela que tá vendo. Tu nem tá vendo. Eu não tô vendo, tu sabe, aquela gordurinha ali, aquela celulite, mas é a primeira coisa que a mulher vê. E o cara vê, cara, meu Deus, olha minhas pernas, cara. Pô, eu tinha braço, eu tinha peito. Eu falei, cara, tu não tá aqui pra isso. Tu tá primeiro por uma coisa. Vamos considerar, vamos pensar aqui. Qual que é a base que a gente precisa? Eu te deixar bem, para que depois tu consiga ter as questões estéticas, o que você quer, como um foco lá na frente. Mas primeiro como resultado. Ao longo do tempo. Porque eles querem inverter. Aí assim, ó, eu não vou conseguir te dar o que tu quer. Ah, mas pô, eu vejo aqueles caras correndo, quando é que eu vou correr? Calma, meu amigo. Teu filho começou como? Primeiro ele rolou, não rolou? Para depois ele começar o quê? Sentar, engatinhar. Pra fazer isso aqui, depois caminhar. Cara, é exatamente o que nós temos que fazer. Eu vou te retreinar, meu amigo. Eu não tô pensando agora na tua questões estéticas. Tô pensando em como que tu vai fazer pra chegar na estética, que é primeiro isso aqui. Então, vamos botar o braço pra cima com dor no joelho? Vamos. Ela começou a pensar, o movimento não me dói. Aí, de repente, eu passo pra ela fazer isso caminhando isso. Então, caminha, levanta os braços com um pezinho de 1 quilo. Não me dói. Ah, Rodrigo, não, jamais eu botar fazer agachamento. Mas aí traz a autoestima, ó, olha como tu consegue, olha como já tá... E quando ela se vê fazendo, ela cria essa autoestima, entendeu? Então, eu sempre digo pros meus alunos que assim, os caras vêm pra mim e eu tenho essa questão de falar com a pessoa e falar... o queridão, o bonitão, o gato, o cheiro, faz parte de mim, eu sou assim. E eu falo, cara, tu sai daqui, cara, porra, tu sai daqui eu te chamando de bonitão, eu te chamando de gata, é isso aí. Cara, tu já treina, tua autoestima tá lá em cima, pô, tu vai sair daqui estressado com o quê? Ou eu chamo os caras de magnata, ou magnata de não sei o quê. Cara, já toma um banho, já fica cheiroso. Tu já começa o teu dia diferente, do que você entrar na academia, tá, vamos lá, vamos fazer aquilo ali. Então assim, ó, até quando eu falo pra galera que é educador físico, eu falo, bicho, cara, é da tua competência tu dar autoestima pro teu cliente. Porque se tu não fizer isso então, aí eu percebo isso, né, na academia que eu tava, né? Como eu sou psicóloga, né, eu acabo sendo, sei lá, observadora, talvez seja o caso de mim mesmo, né? E aí eu fico observando os profissionais. Os profissionais, né? Aí eu falo, cara, se tu soubesse como tu não me ajudou, né? Já ele precisaria saber disso para ele se treinar, para ele se transformar naquilo que ele quer e que a gente precisa. Sim. Né? Porque eu pensava assim, meu, com o teu humor e do jeito que tu falou comigo, eu tenho vontade de fugir daqui? Bota o cropped. Quer dizer, cara, tu é o cara que tá aqui pra me incentivar, não eu pra te incentivar. Então, bora! Né? E eu falei, só tô aqui porque eu quero muito, porque se eu dependesse de vocês, eu teria ido embora. Sim. Então, assim, é muito bacana isso que tu tá falando, porque de repente essa galera nova que tá chegando aí, eles precisam. Mostra o livro que tu trouxesse. Aline, quero te emprestar isso aqui, que é um livro, né? A Vida Sem Dor Ela É Possível, que é o cara que eu te falei, que é do Rogério Liporace. O cara é sensacional no que ele faz. Não tô fazendo propaganda dele, nem do livro dele, mas também. Mas quando as pessoas são boas, a gente tem que, como eu te falei, a gente tem que se agarrar a elas. E o cara é um fenômeno. Eu quero te emprestar pra tu ler, porque assim, ó, a questão da dor é de tudo que a gente falou. A gente precisa vivenciar ela, a gente precisa aceitar e a gente precisa saber entender, que a gente tem que ponderar e colocar de 0 a 10. Quanto que eu preciso sentir a minha dor para eu conseguir realizar as coisas que eu gosto? Como a gente falou do parto, como a gente falou da tatuagem, como eu falei da reabilitação, do retreinamento. Mas é o teu dia a dia. Quanto mais tu conseguir aceitar, quanto mais tu conseguir interpretar e saber explicar pra pessoa, pro profissional que tá na tua frente, o quanto que ele pode te ajudar, porque assim, ó, tu não pode às vezes esperar 100% que a pessoa consiga fazer um scanner de ti, do teu pé à tua cabeça e entender tudo que tá acontecendo se você não falar. Assim, ó, o teu corpo, ele reage das tuas ações, dos teus movimentos, que é o que eu interpreto como educador físico. E o que eu posso fazer e saber o que eu posso fazer para eu conseguir resolver. Mas se tu chega e tu fala para mim
e eu preciso entender aquilo ali, talvez a gente possa começar de uma forma diferente, entendeu? Porque assim, ó, se você entende que a dor ela vai acontecer, mas a intensidade dela cada vez vai ser menor, e daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, a tua interpretação da dor ela acaba acontecendo. Eu tive dor um dia sim, 2 dias não, mas depois ela voltou, faz parte do processo de reabilitação. A tua fase de reabilitação ela não é linear. Ela tem altos e baixos. Mas o teu caminho é mais longo, altos e baixos. Mas é o caminho da tua vida, né, queridão? Olha, eu tive uma pessoa que chegou aqui uma vez no consultório e falou assim, eu queria ser estável. Estável emocionalmente. Aí eu perguntei pra ela, e tu acha que isso é possível? Não, porque se tu me ensina, entendeu? Sei. Eu sendo a psicóloga, né? Tipo assim, então me diz, porque como que faz? Não dá, né? A gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente sempre se assim, né? Sempre. Então a gente sempre tá em altos e baixos, né? Tem momentos que a vida vai pedir pra que tu fique triste, né? Você vai ficar com raiva, você vai ficar frustrada, você vai ter momentos de alegria, né? Então, assim, ó, como é que a dor não é? Né? Eu falo da dor porque eu tenho cólica menstrual, né? Desde quando eu era novinha, assim, né? Então, assim, tem meses que, vamos supor, eu sinto que a cólica tá chegando antes de descer a menstruação. Tem meses que eu não sinto nada. E às vezes ela dá uma cólicazinha um pouquinho antes do sangue descer. Então, quer dizer assim, por quê? Né? Por que teve um mês que eu senti dor, que me botou na cama, né? Eu vou olhar pra isso, eu vou respeitar a minha dor, né? Então, nesse momento, eu estou com dor. Esse mês é assim, eu vou ficar deprimida porque vai ser todos os meses assim? Não vai. Vai depender do que eu passei durante aquele mês pra ele vir com mais intensidade ou não. Então, uma pessoa que tem dor, às vezes, ela precisa entender que talvez ela não vai ficar sem dor nunca. Mas ela vai ter que, hoje eu tô com menos dor, amanhã, mas não desiste, não faz daquilo ali. Não vai acontecer do nada, de um dia pro outro. Isso, né? Então ela vai, como é que se fala? Reabilitar, retreinar aquele corpo pra ela ressignificar aquela dor. Aquele momento que aquela dor vier que te botar de cama, você vai ficar de cama. Tu vai ser obrigado a passar por isso. Por isso. E amanhã você vai levantar, vai ligar pro treinador, vai ligar pro Rodrigo, só pra gente ser assim, ó, pra essa questão da dor, Aline, às vezes os meus alunos, eles chegam até mim, Rodrigo, o que a gente fez no treino passado? Cara, que eu tô todo travado das costas, não sei o quê. E aí eu falo, tá, vamos entender. Vamos entender. Aí eu, passo o treino dele na minha cabeça, daí eu falei, tu sai daqui com dor? Daí ele falou, não, cara, não tive dor nenhuma. A tua percepção de dor, em todo o estresse que a gente causa, ele tem de 24 a 48 horas, diferente do estresse que você tem. O estresse que eu digo, a carga que eu coloco no teu corpo, né? Não carga externa, mas o estresse com o movimento. E o teu corpo, ele sempre te dá uma resposta. Então, tudo que eu digo com meus alunos assim, ó, quando tu tá na fase inicial da reabilitação, a grande maioria das vezes, tu pode sair da primeira, segunda, de uma semana, todas as vezes que for treinar, com um pouco de dor. Porque eu tô causando um estresse pra tua articulação, pro teu corpinho, que ele não tá adaptado mais àquilo ali, mas o teu corpo, ele entende. E ele se adapta e te dá a resposta, que é a dor. E a dor, ela pode acontecer no período de 24 horas. Se ela começa a baixar, o teu corpo se adaptou àquilo ali, 0 bala. Rodrigo, em 24 horas não passou. Beleza, nós temos mais uma curvinha, que é o 48 horas. Se após as 48 horas a tua dor não passar, vamos entender que o estresse foi muito grande, de carga, de treino, e que a gente tem que entender o que tu fez. Por isso, quando as pessoas começam a treinar comigo, é 4 semanas só eu. Só eu na vida deles de causar estresse físico. Entendeu? Pra eu conseguir, não. Se eu te girei aquela dor em 48 horas e ela não passou, eu sei o que eu fiz. Sei lá, Rodrigo, mas eu posso caminhar, posso correr, posso nadar? Não. Porque eu não sei daí se fui eu ou se foi algo externo. E as pessoas às vezes chegam a mim, Rodrigo, não tive dor nenhuma, cara. Mas hoje de manhã acordei todo travado. Eu falei, tá, então vamos entender. O que tu fez hoje? Não, eu quero saber o que tu fez. Tu acordou, o que tu fez? Eu fiz isso e aquilo. Tá, e aí? Tu te estressou? Eu falei, cara, normal, de sempre. Eu falei, tá, o que é o de sempre? Cara, tô com uns pepinos aí. Tá, aqui esse pepino. Eu não quero saber o que é, eu quero saber que tamanho que é teu pepino. Cara, de 0 a 10. 10. Falei, beleza. Quando tu vai resolver o teu pepino? Cara, amanhã é o dia D. Beleza.
Aí eu treino com ele tudo que ele fez, tudo igual. No outro dia eu mando mensagem pra ele, tá, é hoje, né? É, beleza. Ou quando tu resolveu teu pepino, uma audiência, ou uma reunião, alguma coisa, me fala como é que tu tá. Ah, não, beleza. O cara manda mensagem, tipo, 10 horas da noite. Ô, Rodrigo, minha dor passou. Eu falei, cara, emocional, estresse, ansioso. Aí o que acontece? Quanto mais... Tensiona, quanto mais emocionalmente você tem uma liberação de alguns hormônios que vai aumentar a rigidez muscular, que é o cortisol, o hormônio do estresse, que todo mundo fala. Ele vai lá, ele aumenta a tua rigidez, e se tu já tem a sensibilidade à dor, que já tá aqui guardado, se tu enrijece com tecido, a tua sensibilidade à dor, ela aumenta. Aí a primeira coisa que tu tenta associar, o que eu fiz, não é o que tu fez, o que tu tá vivenciando. É o que tu tá passando agora, meu amigo. E assim, ó, e eu não tenho como lá no teu corpinho, no teu coração, na tua cabeça e arrancar com a mão. Tu vai ter que passar por resolver o teu pepino, passar o perrengue, e aí o teu corpo te dá uma resposta. O quê? Acabou minha dor. Cara, é impressionante que o cara me ligou. Tá, Rodrigo. Tá, e aí? Tu resolveu o teu pepino. Não era estrutural. Era questões emocionais que estavam resposta no teu corpinho. Tensão, meu amigo. Cara, tu tem problema nas costas e tu vai ter pro resto da tua vida. Tu vai conviver com aquilo ali. E a gente vai te dar melhorias para que o teu dia a dia seja muito bom. E que tu faça tudo o que tu queira fazer. Mas vai ter momentos da tua vida que tu vai sentir dor. Aí tu tá num pepino gigante. Tu se tensionou todo. Tu não dormiu. Tu não comeu direito. Tu já chutou o pau da barraca com meio metro de gente na tua família, na tua casa. Porque tu tá com um problema externo. Agora tu resolveu teu problema. Passou tua dor. O depressivo tem medo da tristeza, né? É isso aí. Então a pessoa que tem dor crônica tem medo da dor. O depressivo tem medo de ficar triste, mas ele pode ficar triste, só que ele tem medo de ficar doente. Sim. Não, mas você pode ficar triste. O triste tu pode ficar. Pelo contrário, você tem que ficar. Chore, bota pra fora, né? Isso. Pra passar. Pra passar por isso aí. Então chora, bota pra fora. Vivencia, você deu o direito de ficar vulnerável. Que isso é o nosso maior medo, né? E isso aqui, Aline, até para os teus pacientes que tem essa questão da dor especificamente, aconselho eles a ler, porque assim, ele não é um livro para, por exemplo... Técnico, nada técnico. Ele fala sobre questões técnicas, mas não importa, porque tu vai passar por cima. Ele fala de vivência de pessoas. Ele, como fisioterapeuta, o que ele fez? Ele reabilitava as pessoas com movimento. Entendeu? Por isso que eu me encaixei muito, porque eu reabilito o movimento. Então, para tu ver como as áreas elas são muito próximas. Assim, ó, lê, cara, porque assim, como eu te falei, não é propaganda, é porque o que é bom a gente tem que passar pra frente, tu não tem que guardar pra ti, tu tem que passar a informação pra frente. Por isso que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo hoje. Acredite, a vida sem dor é possível. E ele lançou agora o segundo livro dele, que eu ainda não comprei, que é uma continuidade, e o bom é que todo final do capítulo ele traz uma vivência de alguém que ele reabilitou. Ele fala nome 1, nome 2, pra não expor ninguém. Sim. Mas assim, ó, em vários momentos, quando ele fala sobre a dor crônica na coluna, que é o que eu tenho, né, porque o que eu tenho tá ali. Me identifiquei 100%. Se eu não fosse educador físico, se eu não estudasse, não soubesse lidar com aquilo ali, eu teria um bom entendimento com aquilo ali. E tu viu que a gente falou de tudo, de filho, de marido, de criança, de todo o perrengue que já passou, de parto. Mas eu não sabia nem que a gente ia chegar nisso. Mas, Aline, assim, é isso que é a coisa legal. Que quando eu tô dentro do meu cast fazendo também, eu troco tanta informação e cada vez que eu saio, que eu converso com alguém, eu falo, cara, foi uma aula. É mais uma coisa que eu tive de conhecimento que eu acho que só agrega pra gente, que a gente quando aprende, a gente troca essa informação. E é isso assim que foi uma das coisas que eu pensei quando fosse montar o canal, né? Que como a gente tava falando, é só mais um, né? Tem tanta coisa aí no YouTube, né? Eu tenho uma informação que até então eu não tinha, tu tens uma informação que até... Como as pessoas que estão podendo ter essa possibilidade de estar vendo a gente, né? Sim. Então te agradeço bastante. Mais uma vez agradeço ao Facchini, o Fernando Facchini, por ser o meu patrocinador. O meu patrocinador oficial, real oficial da IAE. Depois no primeiro vídeo eu explico por que ele... fez o nome IAE aí, né? Da marca. Então, são camisetas adulto, masculino e feminino, né? Depois eu vou passar o canal dele ali do Insta para vocês irem visitar. É um cara muito gente boa, bacana, e que são camisetas de qualidade para vocês ficarem moderninhos aí, né? E mais uma vez, Rodrigo, obrigada. Muito legal saber da tua profissão, de saber coisas que eu não sabia, mesmo acompanhando e sendo amiga. Mas a gente sabe que muita coisa se perde. E muita coisa a gente não fala também. Sim, claro. Né? A gente vai falar depois, quando passa, quando a gente tá bem, quando a gente tá mais estruturado. Aí a gente pode dizer, não, esse aqui é meu testemunho, né? Esse aqui é minha experiência, né? Porque naquele momento que a gente tá passando, a gente tá mais frágil. Então, brigadão, galera, e até a próxima. Eu vou terminar com a mesma música que eu comecei.
tá? Beleza. Um rockzinho. Até a próxima. Valeu!